Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da Congregação Cristã no Brasil, a graça. Olha aqui, você está no canal do Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. Olha aqui, olha. Não. Sabe o que é falta de vergonha na cara? Né? Aqui, ó. O ancião, um tal de Galdino, de 94 anos, foi reapresentado para ancião, sim, porque ele já era ancião. Ele perdeu a liberdade, dizem que foi lá pelo um tal de uma calúnia, que a própria, sei se foi a própria mulher dele, sei lá, alguém lá, próximo a ele, levantou uma calúnia e disse que confessou que foi ela que levantou. Ele perdeu a liberdade. O problema aqui, ele tem 94 anos de idade. Ele ficou 19 anos sem liberdade. 19 anos sem liberdade. O problema aqui não é o fato de qual o motivo que ele perdeu a liberdade. O problema aqui é a sacanagem de um sujeito ficar 19 anos sem liberdade. Decida logo, merda, a causa. Decida, ele é culpado ou inocente? 19 anos pra quê? Ficar cozinhando galo 19 anos. Decida logo se o cara é culpado ou inocente. Não é só esse caso aqui, não. Eu conheço um caso de um músico que ficou 12. Decida, porra. Pô, esse ministério vagabundo sem vergonha. E por que isso acontece? Você sabe por quê? Qual é a causa dessa demora toda para julgar um caso? Vou lhe explicar. Porque o ministério tem um cara lá. Eu vou dar um exemplo aqui de como funciona o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem um cara lá que ele é sorteado para julgar uma causa. Ele é o relator. Aí o que ele faz? Ele tem prerrogativa de relatar aquele processo. Só ele pode relatar aquele processo. Outro pode relatar depois que ele relatar, for fazer o voto em paralelo, um relatório paralelo para quando for votado no plenário. Então aquele relator, ele tem aquele processo, ele foi sorteado para julgar aquele caso. E o que acontece? Ele senta naquele relatório. Enquanto ele não relatar, o processo fica lá. E aí fica lá o inocente, o suspeito, o possível culpado, o possível inocente naquela causa. O relator sentou no processo. E ele, enquanto ele não relatar, não tem conversa. No caso do ministério é assim também. Aquele cara que é presidente lá na regional, ele que preside lá as causas, para decidir as causas, ele decide não pautar a causa. Aí o que acontece? Outro vagabundo, ancião, cooperador, diácono, cooperador de jovem, ninguém tem coragem de chegar nele e dizer: irmão, vamos resolver aquela causa daquele irmão. Ninguém tem coragem de dizer para ele. Ele é o presidente da regional, ele é o responsável por pautar os casos lá para decidir, sabe? Por que ninguém tem coragem? Porque está todo mundo na hierarquia esperando a sua vez de presidir. E quando ele for presidir, ele também não quer ser importunado por alguém. É assim. Isso na regional. Porque tem casos, se você for um Zé Ninguém e entrar em contrito com o ancião, lá na cidade, e perder a liberdade, talvez seu caso nem chegue na regional. Você já é cortado e assassinado ali na sua cidadezinha. Porque eles são assim. O ancião da regional nem vai receber a sua causa. Se você entrar em contrito, se você for um Zé Ninguém e entrar em conflito com um anciãozinho lá, um ancião da sua cidade,
dependendo da coisa, o ancião da regional nem vai receber a sua causa. Porque o ancião da regional é assim com o ancião da cidade onde você entrou em conflito. E imagina, nunca essa sua causa será ido para o Brás. Porque eles são assim, rapaz, eles são política. Eles são corporativistas. Então, numa causa dessa aqui, ó, ninguém chegou no ancião, presidente, lá nas reuniões, porque eles têm reuniões toda semana. Eles estão se reunindo toda semana. Mas por que ele não julgou essa causa aqui? Aí o cara foi reapresentado com 94 anos. Para que serve um cara com 94 anos? E por que esse cara aceitou de volta? Por que ele não bateu o pé? Porque esse povo é sem vergonha, rapaz. Esse povo é sem vergonha. Ele não tem vergonha na cara. Olha, eles não têm senso de justiça. Eles não têm senso de... Eles não têm noção de vergonha na cara. É um povo assim, animal, irracional. Não tem senso do ridículo. Então reapresentaram um cara com 94 anos e dizem, segundo eu ouvi falar por aí, que foi um próprio íntimo dele, do íntimo familiar dele, que levantou a calúnia. Isso é uma calúnia, que é fácil de provar ou inocentar. Por que fica 90? O cara da regional tinha alguma coisa contra ele? Porque para ficar 19 anos nesse gelo, tinha que ter alguma coisa contra ele? Por que não decide? Ó, você não vê esses tópicos aí do Brás? Que estão, agora pode, antes não pode. Você não vê o Crocodilo do Nilo dizendo que o pessoal lá atrás era muito radical? O Crocodilo do Nilo tem vários anos de ancião. O número 2 lá tem vários anos de ancião. Todo esse pessoal do Brás que está no conselho agora, eles têm dezenas de anos de ancião. Por que eles não... Por que eles agora... Por que eles agora disseram não? E os antigos lá estavam errados? Por que estavam certos? Ou nós aqui estamos errados? Por que eles agora afrouxaram vários estatutos? Eles estavam lá atrás e eles aprovaram esses mesmos estatutos, esses mesmos tópicos que eles aprovaram agora. Eles aprovaram lá atrás que televisão era do diabo. E agora estão dizendo que televisão não é do diabo. Eles aprovaram lá atrás que TV era do diabo. Por que eles aprovaram lá atrás que TV era do diabo? Porque o presidente daquela época não poderia ser contrariado. Porque eles não estão nem aí para a real, para a justiça. Porque eles são políticos. Então esse mesmo conselho que está aí, eles aprovaram lá atrás, em nome de Deus, que a televisão era do diabo. Por que eles fizeram isso lá atrás? Para não contrariar o presidente que estava em eminência. Porque quando eles forem subir para presidir, eles também não querem ser contrariados. Entendeu por que eles fazem isso? Muitos desses anciãos vagabundos que aprovam essas mudanças agora, de culto online, por exemplo. Por que eles aprovam? Porque lá na frente, quando eles forem presidir as reuniões, eles também não querem ser contrariados por anciões novos. Não é, eles não fazem as coisas por Deus, eles fazem as coisas por si. Como eles não querem ser contrariados, ele não contraria o presidente que está ali em questão. Então, se você tem uma causa com ancião, pensa que seu cooperador vai te defender? Pensa que teu cooperador de Jó vai te defender? Não, porque o safado, quando ele estiver presidindo, quando ele for ancião e estiver presidindo, ele também não quer interferir na presidência do outro. É isso, rapaz. Por isso que ninguém toma as dores de ninguém. Porque eles estão pensando
na hierarquia da igreja, que eles vão assumir, eles vão ser cooperador mais velho, eles vão ser ancião mais velho, e ele não quer ser contrariado por outro ancião. Então ele não vai te defender se você entrar em contrito com um ancião, com um instrutor. Um instrutor é parente do ancião, o instrutor é parente do cooperador, ou é genro. Sabe? Então se você entrar em contrito, o que um decidir lá, está decidido. Por isso que ninguém toma dores de ninguém. Esse crocodilo aí, ele disse que o povo lá era radical. Que o ministério do passado era radical, dizendo que a TV é do diabo. Ele aprovou lá atrás que a TV era do diabo. Por que ele aprovou? Porque ele não queria contrariar o presidente do CCBistas lá atrás. Agora ele está no poder, ele não quer ser contrariado pelo número 2, pelo número 3 e por outro ancião presidente regional. E esse ancião presidente regional talvez nem concorde nas mudanças. Mas por que esse ancião na regional não concordando, não vai falar alguma coisa lá no Brás contra essa coisa? Porque ele também está pensando em ser presidente. Vai entrar na hierarquia e ele também não vai querer ser contrariado, ser contraditado. Entendeu? É simples. Que esses caras, eles não são crentes, eles são políticos. São malditos. Eles não fazem as coisas por Deus. Eles pensam no próprio rabo. Eles estão olhando pelos próprios interesses. Das vantagens de ser do ministério. Então, esse ancião aqui não teve ninguém para chegar, para pressionar o conselho lá, para pressionar o presidente da regional, dizer, ó irmão, o irmão lá, o Galdino, por que está 19 anos sem... Por que não decide a causa dele? Nenhum ancião teve essa coragem de dizer. Por quê? Para não contrariar o presidente lá da regional. Porque senão o presidente vai dizer, irmão, você está tão preocupado com o irmão lá, por quê? Não, mano, eu tô dizendo assim, por quê? Por que não decide logo a causa do irmão? O irmão já tá aí. Ninguém vai fazer isso por você. Só se você tiver dinheiro e você tiver influência, porque quem tem dinheiro tem influência no meio dos pecadores, você ser besta. Sabe? Mas ninguém teve coragem. Um cooperador ia chegar num ancião na regional e dizer, não, e o caso lá do irmão lá, ele tá 19 anos, quando deu 10 anos. Quando deu 10 anos, ninguém teve coragem de dizer, irmão, o irmão lá que perdeu a liberdade, o Galdino, ele tem 10 anos já tem 10 anos de... Isso quando deu 10 anos, entendeu, né? Ele já tem 10 anos sem liberdade, por que não decide a causa dele? Ninguém teve coragem de falar isso. Porque esses vagabundos, eles não estão nem aí uns para os outros, rapaz. Eles estão pensando em si. Por isso que demora isso. A boa vontade dele dizer, vamos, sabe? Aí lá, vamos devolver a liberdade. Aí mandaram a cauda lá, o tal do ancião lá, o puxa-saco do Brás. Aí foi lá devolver a liberdade e bota em nome de Deus, que foi justiça. Não quero nem falar aqui, rapaz. Essa nojeira. Eu vi lá a oração para reapresentar. Merda daquilo lá. Por isso aqui, que demora. Sabe? Por isso que demora. Como já falei, tem vários casos de gente que está há vários anos sem liberdade e não decide. Por quê? Porque um cara sozinho decide daquele jeito e os outros vagabundos, mercenários, não tem coragem de pressionar. Por quê? Porque eles estão pensando em si. Porque o cooperador lá tem os benefícios lá de ser cooperador. Tem a coleta para fundo de viagem. Ele fica viajando para cima e para baixo, comendo na igreja. Ele quer ser ancião. Então, se ele chegar para lutar pela causa da justiça, ele já vai ficar, sabe? Ele já vai entrar em contrito com o ancião presidente, ele já não vai ser apresentado para cooperador.
Ou ele é cooperador, não vai ser apresentado para ancião. Um cooperador de jovem lá não vai chegar, não vai tomar as dores desse irmão e dizer: ah, irmão, vamos resolver a casa do irmão lá, por quê? Porque vai querer passar vai dar pinta de que tá querendo passar na frente do ancião. E o ancião que preside tem a guia de Deus. Sabe a guia de Deus? Aí ele é cooperador de jovem, ele não vai tomar as dores porque ele quer uma vaguinha para cooperador oficial. Porque eles estão pensando em si, na carreira profissional do ministério. Porque no ministério tem os benefícios do ministério, tem as vantagens. Tem fundo de viagem, meu filho. Tem coleta de viagem, tem coleta de diversos. Tem terno grátis, tem sapato grátis, tem assistência grátis. Assistência, se tiver uma doença, tem um remédio grátis ali por debaixo do pano que o diácono sente. Tem os benefícios do ministério. Então o cara cooperador do jovem, ele não vai se doer por você. Não vai, porque ele quer ser cooperador oficial. O cara que é cooperador oficial não vai se doer por você. Porque ele quer ser ancião. Ou quer ser diácono. E o diácono tem a bolsa. O cara quer ser diácono, quer ser ancião. Eles pensam nele. Então se você tiver algum problema, um contrito lá com o encarregado de orquestra, na orquestra, com o instrutor, ou alguma causa contra você, e você ali, meu amigo, pode ser, o gelo vai ser grande, porque ninguém vai pressionar o ministério para decidir a sua causa. Pensando ver. A pessoa não gosta do meu canal, né? Não gosta porque se você ouvir meu canal, uma carapuça com certeza vai cair na sua cara sem vergonha. Sabe? E aí o cara ainda aceita. Por que que... E você sabe de uma coisa, né? Se você tiver um cargo na igreja e você perder o cargo, ou você foi sentado, você tá mal na fita até decidir. Se decidir a seu favor, tudo bem. Mas enquanto naquele tempo, você, por exemplo, você é um instrutor. Se você acontecer alguma coisa lá, uma calúnia, e você entrar em contrito, por exemplo, com um filho do ancião que está aprendendo a música, você é instrutor. Você der uma bronca nele. Se você der a bronca no filho do ancião que está aprendendo a música, você já era. Literalmente você já era, mesmo. Sua cabeça será cortada. Ele é filho do ancião. É um reizinho sem vergonha. Então, se você é instrutor, você der uma bronca no filho do ancião, que ele está rebelde ali na escolinha e tudo, digamos que o encarregado atrasou, não veio. Se você for passar real ali pro filho do ancião que está aprendendo a música, e você for sentado, meu amigo, eles te dão um gelo de propósito. É a forma que eles fazem. Então você foi sentado. Você vai ficar mal na fita, você só vai ter amizade, só quem vai conversar com você e ter amizade com você, ou é os seus parentes da igreja, ou é um ou dois ou três ali, até decidir a sua causa. Só que eles não vão decidir, eles vão te dar um gelo de propósito, só para ferrar com você. Muitas das vezes eles fazem para você sair da igreja. Para você sair da igreja, parar de congregar e deixar a graça. E aí o que é que eles vão dizer? Eles vão dizer que você é pecador. Entendeu? Tá pensando que eu tô com brincadeira? É assim que funciona, rapaz. É assim que funciona. Se você desafiar a hierarquia da igreja, é assim que eles fazem. Eles são assassinos de alma. São matadores. Então é o seguinte, um instrutor lá, você é instrutor de música. Aí você quer a coisa certa. Você vai fazer a coisa certa. Você entendeu na Bíblia que é a coisa certa. Aí você vai fazer lá, dá uma bronca. De repente um dia lá você tá mesmo que tá. Aí você deu uma bronca no neto do cooperador, no filho do ancião, no neto do ancião. Meu amigo,
Eles vão te dar um jeito de sentar você. E aí pra quê? De propósito, para dar um gelo em você pesado. Se naquele gelo, naquela sentada que você tiver, você vazar, sair fora, não congregar mais, não ir mais tocar, você renunciar ao ministério, e aí você desfria, vê que não tem justiça, aí você vê que não é justo, aí você para de congregar, para e desanima e pronto. E aí eles ficam dando risada da sua cara ainda. É assim que funciona na congregação. Eu conheço esse filme. Eu vi vários casos assim. Então, aí você é o instrutor, o cooperador de jovem da sua igreja, aí você tem filho no culto de jovem. O cooperador da sua igreja, cooperador de jovem, não vai tomar suas dores. Chegar no ancião e dizer, mas o irmão lá é legal. O irmão lá, o que ele fez? Mas ele tá certo. O filho do ancião lá tava... Não, rapaz, ele não vai fazer isso. Porque ele quer, porque ele tem um filho e ele quer ser instrutor. E o filho dele, ele quer botar para instrutor. E o filho dele quer botar para cooperador de jovem. Porque ele vai subir, ele quer botar o filho dele no cargo na igreja também. O cooperador vai tomar as dores do instrutor? Não, porque ele tem um filho que ele quer botar para instrutor, quer botar para auxiliar. É assim que funciona. Um auxiliar no culto de jovem, ele dá uma bronca. Eu tenho um neto do ancião lá que está perturbando e tudo. Ele dá uma bronca lá. Bronca assim, não uma correção e tal. O neto do ancião vai chegar em casa no avô e já vai na mãe. Quem é aquele irmão lá? Irmão. Irmão, deu uma bronca no filho do ancião, no neto do ancião. Ele já era. E aí o cooperador de jovem, o cooperador oficial, vai tomar as dores pelo auxiliar, porque corrigiu lá o neto do ancião, o filho do ancião? Não. Por que ele não vai? Porque ele é cooperador, ele tem um filho que quer botar ele como auxiliar. O cooperador de jovem tem uma filha e quer botar ela como auxiliar, mesmo em outra igreja. Entendeu? É assim que funciona, rapaz. Por isso que essa merda nunca decide. Um não toma as dores do outro, que nem Moisés fez lá. É assim que funciona, rapaz. Então, se tem uma causa lá, o presidente lá da regional, porque o presidente da regional, ele pauta o negócio e ele dá o voto dele primeiro. Por quê? Para direcionar o que os outros têm que fazer, os aliados dele têm que fazer. O ancião, esse irmão aqui tem essa causa aqui, tá aqui, eu sinto que ele tem que voltar para o ministério. Aí os outros, que é da mesma panela, ou os outros lá que mesmo não sendo da mesma panela, mas para não contrariar a decisão daquele ancião que está dizendo, que sente que esse Galdino aqui tem que voltar para o ministério, os outros lá, para não contrariar, todo mundo também sente. Porque aquele ancião que está dizendo que sente voltar com o Galdino, se alguém dizer lá que não sente, ele já vai ficar de marcação. Aquele irmão lá não sentiu o que eu senti, não está na mesma comunhão, então já vai perseguir. É assim que funciona. Tanto de um lado como pro outro. Então, é cobra engolindo cobra. É política. É política. Então não decide os casos, decide quando quer. 19 anos. Vale? É uma sacanagem, velho. Até mais.